Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje nós vamos a mais uma aula de matemática. Meu nome é Bartô, professor de matemática, e o tema da aula de hoje é resolução de situação-problemas que envolve o gráfico de histograma. Então, vocês estudaram em aulas anteriores acerca da construção desse gráfico de histogramas. Mas o que vinha a ser o gráfico de histogramas? Então acompanhe o material aí e observem as nossas definições. Usado para a tabela de frequência de classes, onde temos intervalos abertos e intervalos fechados. Um histograma é um gráfico formado por coluna usado para mostrar dados de frequência. Em comparação com outros tipos de gráfico, os histogramas são mais práticos para visualizar dados diferentes, categorias, frequências de ocorrência. Então, simplificando o conceito, o gráfico de histograma ele vai basicamente trabalhar a frequência relativa, que você já estudou em aulas anteriores sobre frequência relativa e frequência absoluta. Geralmente, os outros gráficos, como o gráfico de barra, o gráfico setorial e o gráfico de linha, ele trabalha basicamente os valores da frequência absoluta. Já esse gráfico de histograma, ele vai trabalhar o gráfico de valores relativos. Então, nesse caso, nós temos um exemplo aí, ele tem um título de o consumo do produto X, e aí você vai perceber que no eixo do Y, ele vai variar de 0 a 350, que é o número de supermercado, e no eixo do X, vocês vão perceber uma particularidade que é trabalhada nesse gráfico. Ele vai se dar através de intervalos, seja eles abertos ou fechados. Então percebam aí que ele vai trabalhar esses intervalos, nesse caso, e aí nós vamos ter alguns valores que vão estar entre esses intervalos. Tudo bem? Então olha só. Quando os dados são dispostos no histograma, o gráfico pode ser apresentado de várias formas. E aí a primeira delas é o gráfico de histograma simétrico. Acontece quando o processo é padronizado e os dados são estáveis, permitindo variações pequenas. O pico dos dados fica no centro do gráfico e suas variações são decrescentes de maneira simétrica dos dois lados. Então perceba que a característica aí, que você vai ter um valor relativo maior, e ele vai ficar sempre no centro do gráfico e dos dados, e antes e depois você vai ter antes uma crescente nesses valores, e depois ele vai decrescer. E aí ele vai dar a característica de um gráfico simétrico, porque você vai ter um valor relativo maior, bem no centro, e aí que você vai perceber as características laterais, que eles vão estar ali bem parecido, bem próximo, tudo bem? Com o dado desse dado central na coluna. Um outro gráfico que nós temos é o assimétrico. Ele acontece geralmente quando os dados são tolerados até um número limite, e aí não podendo ultrapassar esse limite. Perceba que o seu pico é concentrado em um dos lados e os dados fora do padrão decrescem para o lado oposto. Então percebam aí, pela representação desse gráfico, que ele tem um leve crescente e depois ele decresceu vertiginosamente. Então ele vai ter essa oscilação em seus dados ou nos seus valores relativos. Uma outra representação do histograma é com dois picos. Isso vai acontecer quando são apresentadas duas coletas de dados diferentes para ser comparado. A análise deve ser feita separadamente, observando o desenho dos dois gráficos. Então, percebam que nesse gráfico nós temos aí dois picos e entre eles nós vamos ter um decrescimento e em seguida ele vai crescer. Isso implica dizer que nós vamos ter aí, por exemplo, duas tabelas
ou dado de duas entradas, mas que foram construídas no gráfico de histograma. E aí vocês podem utilizar esse gráfico para fazer comparações de dados. Nós temos também o histograma platô. Ele acontece geralmente quando há anormalidade nos dados decorrentes de falha. As barras têm praticamente os mesmos tamanhos. Então, perceba pela representação que eles estão bem próximos nos seus valores relativos. Então, observe aí que a diferença é bem mínima entre um dado e outro, entre um intervalo e outro. Tudo bem? E um último que nós temos é o histograma aleatório. Ele acontece quando os dados analisados não apresentam nenhum padrão. As barras sobem e descem sem critério. E aí vocês vão perceber que ele é um gráfico bem aleatório nos seus valores relativos. Ora está crescendo, ora está decrescendo. Não tem uma organização, nem uma estética, assim como os outros. Tudo bem? Bem, gente, agora, como utilizar esse histograma? O histograma é usado para analisar a frequência de vez que as saídas de um processo estão padronizadas, atendendo aos requisitos estabelecidos e qual a variação que elas sofrem. Com os dados dispostos graficamente, o histograma ele permite a visualização de resultados históricos e a análise de evidência para a tomada de decisão da variação de frequência de maneira visual bem fácil. Por quê? A partir do gráfico de histograma, você pode utilizar a linha poligonal. E aí ela dá, e aí você vai ter que aprofundar os estudos sobre o histograma, que ele vai dar um resultado bem mais real daquilo que se está estudando dentro de uma situação. Como fazer isso? Aí nós temos 6 passos de como construir o gráfico de histograma. E aí nós vamos utilizar nessa aula de hoje. Então a primeira delas é colete a amostra com o conjunto significativo de dados, usando a folha de verificação. O segundo passo é organizar esses dados. No terceiro, determinar o número de categoria e o intervalo entre as categorias. Geralmente, quem vai trabalhar com esse tipo de gráfico, utiliza-se o Excel, que aí nós temos já lá a calculadora automática para fazer ou determinar essas categorias e os intervalos. No quarto passo, você vai organizar os dados, colocando dentro das categorias, de acordo com o intervalo. No quinto, você vai colocar os dados no gráfico, com as categorias no eixo horizontal e a frequência de ocorrência no eixo vertical. E no sexto, você vai verificar e analisar a forma do gráfico. Tudo bem? Então agora nós vamos ao exercitando de hoje, para vocês praticarem um pouco daquilo que foi trabalhado na temática de hoje. Então acompanhe comigo aí o exercitando. Nós temos aí, a partir do histograma, mostrado na figura abaixo, é correto inferir que a distribuição da variável x aí nós temos 5 alternativas: um histograma simétrico, assimétrico, o aleatório, com 2 picos ou platô. Então, observando, pessoal, esse gráfico de histograma, aí no eixo do x, vocês vão ter intervalos de 0 a 5, de 5 a 10, de 10 a 15, de 15 a 20 e de 20 a 25. Então, percebam que o valor maior que nós temos aí está no intervalo de 10 e 15. Então, nós temos aí uma variação, onde ele vai crescer e depois vai decrescer. Então, segundo as definições que nós vimos na aula de hoje, você colocaria esse gráfico com qual conceito? Simétrico, assimétrico, aleatório, com 2 picos ou platô? Bem, gente, ele é o aleatório. Agora, por quê? O histograma aleatório acontece quando os dados analisados não apresentam nenhum padrão. As barras sobem e descem sem critério. Por que ele não é simétrico? Percebo que o intervalo de 5 a 10
e observando de 15 a 20, eles estão bem destoados, estão bem distantes. Então isso não é possível ser simétrico. Tudo bem? Com 2 picos, ele não apresenta essa característica. O assimétrico também ele não apresenta essa característica. E o platô também não. Então, a resposta correta é o histograma aleatório. Agora nós vamos ao segundo exercitando de hoje. 7, e diz o seguinte: o gráfico seguinte representa a distribuição percentual da população trabalhadora de uma cidade de acordo com a faixa de renda mensal. E aí nós temos o gráfico, ele apresenta no eixo Y os valores de 0 a 40, e aí ele tem valores de 10, 20, 30 e 40% da população. Já no eixo do X, você vai perceber que nós temos alguns intervalos, menos de 2, de 2 a 4, de 4 a 6, de 6 a 10 e acima de 10. Então essa representa a faixa de renda em salários mínimos, tudo bem? E aí, ao observar o gráfico, ele permite concluir o quê? Aí nós temos aí 4 alternativas para que a gente possa analisar esse gráfico. Na alternativa A, ele diz o seguinte: mais da metade da população da cidade vive com 6 ou mais de 6 salários mínimos por mês. Pergunto a vocês, isso é verdade? Então, quando a gente observar o gráfico nesse intervalo de 6 salários, você vai perceber que ele tem aí só 10%. Então, isso não é verdade. Mais da metade, isso é falso. Então, na alternativa B, ela diz o seguinte: menos de 10% da população da cidade recebe menos de 10 salários mínimos ao mês. Então, percebam que no gráfico ele dá esse dado. E realmente ele menos de 10% da população recebe menos de 10 salário mínimo. Agora, observando a alternativa C e D, já sabemos que a alternativa correta é a B, mas vamos analisar a C e a D para tirar todas as dúvidas. 20% da população dessa cidade tem renda mensal entre 2 a 4 salários mínimos. Então vamos lá na segunda coluna e nós percebemos lá que ela está entre o intervalo de 30% e 40% da população. Então isso não é verdade, porque a alternativa diz que é 20% da população. Então também é falso. Na alternativa D, ela diz o seguinte: mais de 80% da população da cidade tem rendimentos mensal abaixo de 4 salários mínimos. Também você, ao observar o gráfico, percebe que ela é falsa. Tudo bem, pessoal? Então hoje nós trabalhamos o gráfico de histograma, onde vocês perceberam alguma situação, problema, onde é aplicado. Eu vou pedir a vocês que recorram à plataforma Eduque, revejam essa aula e outras para aprofundar essa temática. E bons estudos e até a próxima!